Ah, pronto, agora já está a gravar. Ai, Vamos não então. acredito. É Ok, verdade. E fala inglês e tudo. é Inglês. verdade. Então voltando. Não, falo inglês, mas traduziu. Eu aqui vi em português. Ah, muito bem. Até filme aqui uma legenda, sim, senhora. Bem, então vamos lá para mais um encontro dos nossos de. Costuma ser à quarta à noite de 15 em 15 dias. Esta semana é à terça, excepcionalmente. Vou-vos trazer então, como vos disse aqui assim, mais alguns temas para nós olharmos com outra consciência. E como eu sempre digo, cada um depois aplica sem entender. Vai ficar gravado para que possam ver mais tarde. Ao longo da semana, entre um encontro e outro, dúvidas que tenham, podem colocar no grupo, porque a partilha que nós colocamos lá, a dúvida de uma pode ser a dúvida de outra e nós temos sempre uma partilha a fazer. Está bem? Portanto, não fiquem. Todas as únicas questões que não são válidas são as que não são feitas. Porque todas as questões são possíveis e todas fazem sentido. Às vezes nós achamos, vou perguntar agora isto, uma coisa tão simples, se calhar isto até vou desvalorizar e tal. Não, porque de repente alguém está com a mesma dúvida e está com vergonha de perguntar. Então é mesmo assim, está bem? E às vezes nós também ainda temos outra coisa. Para os outros até sabemos dizer as coisas e para nós às vezes temos dúvidas e depois não expomos. Então há que expor. Não, as únicas perguntas que não se devem fazer, que não se devem não. Todas se devem fazer, é isto que eu quero dizer. Não há questões que não se devam fazer, está bem? E se eu souber responder muito bem, se eu não souber, eu vou ver, vou estudar e depois venho, volto cá. Muito bem. Então eu agora mesmo antes de vir para aqui até gravei ali um mini videozinho para depois vos pôr para vos mostrar uma das coisas que vamos falar hoje. E eu hoje vou-vos falar um bocadinho sobre a água, vou-vos falar sobre o sal e vou-vos falar um bocadinho sobre os agrotóxicos, portanto os pesticidas, tudo isso que colocamos nas nossas frutas, nos nossos legumes, nos vegetais e que depois vamos consumir. Por isso é que eu aproveitei por aquela publicação de dizer que somos o único bicho que E coloca é verdade. veneno, coloca pesticidas, agrotóxicos nos Para os outros não vegetais, comerem, e comemos, depois para que comemos os nós, outros não é? animais não os comam, E comemos nós. comerem para morrerem, e depois nós vamos lá comer aquilo que envenenamos. Já sabemos que há agrotóxicos que vão dispersando e que é preciso dar ali uma margem de segurança. Saírem definitivamente, eu não acredito que eles saiam definitivamente, porque se eles estão a fazer parte, se eles são constituintes porque estão no crescimento da planta, ou da fruta, ou do legume, não acredito que eles saiam totalmente. Mas isso é a minha crença apenas, não é? Eu não sou química, não sou engenheira química, nem sou da agropecuária, nem nada disso. Trago apenas conselhos, orientações, mas podemos minimizar o impacto disso na nossa alimentação. Então, através de formas muito simples, vamos aprender como minimizar. Haveria muito mais coisas a falar, mas eu trago assim dentro do que é mais simples. E o ser mais simples não implica que não tenha profundidade, que não esteja testado, que não seja válido, mas soluções simples para o dia a dia, como vocês já sabem, não é? É para sermos práticos e práticas. Então, começando, por falar sobre a água de consumo. Água de consumo diário, eu acredito, não sei o que é que vocês pensam sobre isso, mas eu acredito que o corpo tem uma sabedoria própria e que o corpo sabe pedir quando tem sede. Também temos que aprender a ler os sinais do nosso corpo, porque nem sempre sabemos ler e às vezes acomodamos-nos e não bebemos água e o corpo precisa de se hidratar. Agora, que é um mito, achar que temos que beber 2 ou 3 litros de água por dia, ou 1,5 litro de água por dia, e que menos que isso é muito pouco, é um mito. Eu não sei se vocês sabem que o nosso corpo, ele desmineraliza se ingerir água a mais. Não será o primeiro caso, nem será o último, que, por exemplo, desportistas que após um treino intenso bebem 2, 3 litros de água seguidos e depois caem para o lado, desmineralizaram e entram em colapso. E às vezes chegam a não ficar cá, não é? Então é um mito achar que quanto mais água, melhor. O que é que nós temos dentro das nossas células? Temos sais também, sais minerais, etc, não é? E já vou falar mais um pouquinho nisso. E o que é que nós estamos a fazer? Estamos a diluir cada vez mais o que lá está dentro. Então não é sinónimo de saúde e de ser saudável beber água indefinidamente.
não é? Depois já há apologistas que devemos beber água à refeição, que devemos beber fora das refeições, e aí já são outras escolhas e cada um é livre de fazer aquilo que entende, não é? Mas a verdade é que cada corpo pede uma determinada quantidade de água. Por exemplo, até vos posso dar aqui um exemplo. A minha avó, que há uns anos, e há uns anos a esta parte, hum, ela foi aconselhada mesmo pelo médico a beber 1 litro de água por dia. Mas o litro de água dela por dia, que é uma coisa que às vezes nos esquecemos, se ela comer um prato de sopa, de repente tem ali 2 litros ou 2,5 litros de água na E o sopa. chá, e isso tudo, chá, se a gente bebe chá, leite, bem, é um líquido também, Mas não é? também tem. Um Leite, o refrigerante também café, por leva exemplo, água o na café sua preto também composição, tem, o café que a gente faz, por pronto, também exemplo. tem água. Todo o café tem água. Exatamente, Pronto, portanto, tudo isso conta. é todos os Não líquidos, é, exato, não é ter uma garrafa no caso da minha avó, com o exemplo que estou aqui a dar, é o exemplo dela. Normalmente não faz mal se bebermos mais de 1 litro. 1 litro, 1 litro e meio, mas cada um é que tem que gerir isso. Agora, não é pôr uma garrafa de 1 litro de água aqui ao lado e agora tenho que beber esta água, nem que não queira até ao fim do dia para dar o litro. Então e tudo o resto, se eu comi sopa, se eu comi alimentos aguados, não é? certas frutas, Se eu comi frutas que também têm água de os composição, legumes também. não é? Pois, Então tudo isso conta. Isto é assim só assim um à parte, mas para termos noção de que nós somos às vezes demasiado visuais. Então temos que esquematizar na nossa cabeça e, ora, 1 litro, mede 1 litro, aqui está. E não é assim que a coisa funciona direitinho, está bem? Então eu acredito mesmo que ele pede e que devemos prestar atenção e manter a hidratação. Então, acho que em consciência cada pessoa deve ajustar a sua quantidade diária em função do esforço físico, em função das suas questões de saúde, não é? Em função de, até sob consulta médica, questionar, não é? Porque é sempre bom questionar. E depois depende muito das condições particulares de cada um. E depende de muita coisa. Inclusive, nós sabemos que, por exemplo, os ciclos da Lua interferem completamente com os ciclos da água. Então, se nós somos mais de 70% de água no corpo humano, 76 ou 78, segundo consta, mas pronto, são sempre medidas assim um bocadinho subjetivas. De qualquer maneira, somos bem constituídos por água. Então a água que anda cá dentro não mexe connosco, não mexe com o nosso mental, com as nossas emoções, com o nosso físico, com tudo. Claro que vai mexer. Falamos em boa água, falamos em má água, em mágoa. Mágoa é o quê? Uma má água. Quando nós temos mágoa e precisamos de limpar ressentimento, quer dizer que a água dentro de nós, as nossas emoções, está parada demais, está a criar sedimento, tal qual como numa reação química normal, está a fazer depósito, está a acumular, não está a limpar. Então há que substituir. É a mágoa que a gente manda embora. Para vir a boa água. A má água vai embora para vir a boa água. Pronto. Então, outra questão. A água deve ser filtrada, sim ou não? Idealmente deve ser filtrada. Nós em Portugal, felizmente, na maioria das zonas, temos controle, basicamente controle sobre isso, a água já vem potável da torneira na maioria das casas, não é? Portanto, não temos que ter tanto aquela questão das contaminações, embora saibamos que depois entra o cloro e outros produtos à mistura, porque para, para reduzir os efeitos de umas coisas e tornar a água potável, precisamos de inserir outros compostos químicos. E é preciso estar atento a esses níveis. O que é que a água filtrada ajuda a reduzir? E já vos vou falar como é que podemos filtrar a água. Ajuda a reduzir precisamente aquilo que eu disse, a quantidade de cloro. Ajuda a reduzir os microplásticos, que hoje em dia tanto se fala dos microplásticos. Ontem fiquei toda contente, porque descobriram um fungo, um cogumelo, um fungo, que come plástico, que seria o totalmente fora de tudo o que estaria previsto no planeta Terra. E esse fungo alimenta-se de plástico. e Eu foi cá, esqueci. não? Foi Como? cá? Foi cá em Portugal? Não, 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 era um poço de estrangeiro, mas eu até posso procurar porque eu partilhei para mim. Eu Pois, posso aqui procurar. E eu achei um espetáculo, porque a natureza é um ecossistema que se adapta. Então, pois, nós é que às vezes temos mais dificuldade em nos adaptarmos. é Agora, eu cada vez. acredito sempre que devemos fazer a nossa parte.
falando nisto, eu vou já procurar aqui, mas falando nisto até mesmo, por exemplo, a questão, hoje em dia fala-se muito na situação climática, não é? Das alterações climáticas, etc. E tudo certo, nunca houve tanta gente no planeta como há agora. Mas toda a vida houve rupturas no planeta. Toda a vida houve rupturas. Nós temos ciclos, não é? Podemos acelerá-los mais ou atrasá-los mais, mas toda a vida houve. Também já houve descoberta aqui há tempos, eu gosto sempre de andar em cima disso, que, por exemplo, na Antártida, sob aquele manto de gelo de 2 quilómetros de profundidade, vieram a descobrir resquícios de cidades completamente Ah, congeladas, de vegetação, porque a camada de gelo ficou mesmo sobreposta àquilo, então não estragou, conservou. Ou seja, como se temos que começar a mudar um bocadinho o paradigma, porque na verdade eh, eu não acho que estejam propriamente a acontecer coisas que nunca aconteceram. Podemos é estar a dar uma volta a este ciclo. pois, pois, Estarmos a redescobrir, porque é assim, se já houve civilização em zonas que se achava que era só gelo, ali já houve alturas onde nunca houve gelo. E depois veio o gelo. E agora está a vir pois. outro gelo, não é? Portanto, é mesmo. Isto é o que é. Eu acho que o mundo que é realmente qualquer coisa. É mágico, porque. Enfim, ora, deixa cá ver se eu encontro o cogumelo, que eu até encontrei e enviei isto. E enviei isto para onde? Não estou a encontrar, mas eu vou encontrar e depois também vos ponho. Não estou a encontrar, mas eu vou encontrá-lo. Não, não está aqui. Eu vou procurar e depois eu encontro e coloco até lá no grupo, porque eu achei curioso, achei uma curiosidade muito interessante. O fungo começa a crescer e ele vai alastrando na garrafa de plástico. Claro, isto tinha que ser reproduzido à escala e em condições específicas, não é? Porque aquilo surgiu assim no meio do nada, basicamente. Mas é interessante. Aquilo que até Muito, agora era impensável, muito, afinal, pois. não é? Muito bem. O filtro reduz também os metais pesados existentes na água, os resíduos químicos e sabores e odores desagradáveis que a água possa ter. Quais são as melhores opções? Não sei se alguma de vocês usa algum filtro em casa para a água. Aquele do frasco, do jarro, da brita. Sim, É, excelente. e não há dúvida que eu vejo, eu tenho que Excelente. mudar o filtro, eu sou sozinha, mas pronto, mas consumo muita água, porque mesmo a água que aqueço na cafeteira Sim, elétrica, sim, para sim. não ganhar, para não ficar escuro, eu uso Sim, daquela, eu uso sempre daquela garrafa, daquele do jarro. Eu tenho que mudar com muita frequência, porque sim, sim. sai, vê-se lá, lixinho, Aí é assim, olhos vistos. Exatamente. pozinho, assim mais escurinho, um pozinho ali ao de cima do filtro. Exatamente. E nós Bem, hoje em dia, esta questão dos também é de metais calhar dos pesados, canos, acho eu, dos canos, e hoje em sei, dia com a questão dos metais pesados, até a água da chuva traz metais pesados. pois, Também já há experiências de passar ímã em cima da água da chuva, não é? ah, Ela seca, e o ímã atrai, ou seja, temos metal pois, presente na água da chuva. A água para consumo filtrada, não só para beber, para fazer a sopa, para fazer um café, usar o pois mais sim, com possível. café, Às também vezes são pensamos só na água para beber direta, mas podemos fazer a sopa, lavar os alimentos com água filtrada, excelente. Excelente. Não há uma vez ou outra, está tudo certo, mas excelente. Está bem? Os filtros, mais alguém usa algum tipo de filtro? Não, eu, eu Não? tenho um da Alcanatura, que Sim. é um jarro que ioniza também a água. Sim, sim, sim. sim, eu Excelente. conheço, pois é Excelente. muito bom, é muito bom. O meu irmão Excelente. mais novo tem disso, eles lá em casa. Acho que é E, ótimo. e a própria água fica melhor para beber. Sente-se outro sabor na água. Eu também É uma acho. água diferente. Porquê? Porque fica uma água muito mais biodisponível. Pois. Hum, claro que há outras questões que eu poderia aqui falar de água, não vou entrar. Por acaso, estas meninas que aqui estão já fizeram esse workshop comigo que eu falo mais da água, mas claro, isto vai ficar gravado para toda a gente e eu também vivo de alguma coisa, não é? Claro. Portanto, depois, quem quiser explorar mais ainda e outras questões, temos aí workshops e temos aí isso tudo. De qualquer maneira, realmente, a água de filtro de carvão ativado, por exemplo, ou esses jarros tipo Brita que a Justina falou,
Aqui não há muito hábito, não. Por exemplo, eu lembro-me de miúda, uma amiga que eu tinha no Alentejo, que a água deles era toda filtrada naqueles filtros, naqueles potes grandes de barro. Os brasileiros usam muito também os potes de Eu barro. sei. Sim, sim, Também no pode ser Alentejo do filtrada Barro. em potes de barro. Aliás, até uma das coisas que é muito aconselhada para quando há assim alguma ruptura, alguma falha de energia, alguma crise, não é? Filtrar a água, nos filtros de barro, nesses potes de barro. Filtros de bancada ou sob o lava-loiça, que hoje em dia também já se compram filtros que se podem pôr no lava-loiça. Há aqueles que encaixam mesmo na torneira e que têm, por exemplo, carvão, não é? Sim, Isto sim. é um exemplo. Há de várias coisas, mas estou a dar o exemplo, por exemplo, do de carvão. E há também os filtros de osmose inversa. Os filtros de osmose inversa também já se compra para aplicar nos lava-louças se quisermos. Torneiras em que uma sai só água filtrada e na outra sai água normal. E o que é que ele faz? Através da trepidação, ele faz a filtragem, portanto, ele também tem carvão dentro e tem outros elementos. Ele faz a filtragem e depois também tem a opção, se a pessoa assim quiser, comprar com a opção de ionização da água. E que fica uma água muito melhor para consumo porque ela é biodisponível. Nós achamos sempre que a água que é o H2O, tudo certo, é fórmula química, mas a água para consumo e para ser biodisponível é H2O2. Portanto, não é propriamente a molécula, não é organizada exatamente da mesma maneira, não é? Pronto, e portanto não é tudo o que é H2O, nós vamos absorver literalmente dessa forma, não é? É interessante até porque depois assim. Podemos pensar assim, então, mas eu farto-me de beber água e estou sempre com sede. Mas claro, sem ter outras questões de saúde associadas, não é? E às vezes porque a água não está tão biodisponível. E se for uma água filtrada, ela vai estar, muitas das vezes, pelo menos mais biodisponível, pode estar mineralizada, ou seja, ela vai repor efetivamente as nossas necessidades, não é? Por isso é que toda a gente que experimenta diz que esta água bebe-se melhor. Pois bebe. Se, se a pessoa não tiver filtro, como a nossa água, por norma, é segura para consumo, embora depois vá ter o cloro, não é? E outras substâncias, o ideal é deixar repousar a água alguns minutos para que o cloro possa sedimentar e se poder consumir com maior segurança a água. Pronto. Se a intenção é ter a água mineralizada de uma forma saudável, como eu já falei, usar o filtro de carvão ativado ou de osmose inversa, com remineralização, o magnésio, o potássio, o cálcio, o iodo, essas coisas, através de alimentos e dos suplementos, se a pessoa quiser, mas através de alimentos vivos, não é? E depois ainda há aquelas águas que já vêm equilibradas em minerais que já se compram. Pronto. Em último recurso, porque eu acho que não há necessidade de nós termos a possibilidade de fazer isso tudo a custo quase zero, não é? Claro, um filtro de osmose inversa é caro, tem que se mudar todos os anos, depois já o custo não é o mesmo todos os anos, mas tem que se mudar todos os anos. Mas também temos que pesar os prós e os contras da nossa saúde. O que é que a A gente saúde. prefere? Deixar umas Sim, caixas há de garrafões, comprimidos além de ter que os pagas engarrafar. ou apostar na saúde, não é? Outra questão que muitas vezes me colocam, e que eu vou aqui esclarecer também, é a questão do sal, o sal e a água. E como falamos aqui em minerais, precisamos de falar no sal. Vocês já sabem que eu que sou super apologista do sal marinho puro. Então, tudo o que vocês virem de sal lavado, sal, sal lavado, como é que se diz mais? Eu pus aqui umas notinhas. Às vezes aparece a dizer, ora, onde é que está? Não sei onde é que escrevi. Porque a gente às vezes ouve o sal refinado, sal lavado, sal branqueado. Dá a sensação de saudável, de estar mais limpo, estar mais seguro. É exatamente o contrário. Temos sódio puro. Porquê? Porque o sal é lavado, porque o sal, quando vem direto da marina, ele vem com impurezas. Então ele vem mais picado, vem com algumas impurezas, portanto ele vai à indústria, é mais picado, é lavado, e aqueles minerais que tanto nos iam fazer falta para o nosso reequilíbrio, para as nossas células, vai por água abaixo com a lavagem, e ficamos com o sódio, que é aquele sal que não nos causa bem nenhum, não é? Nós precisamos de equilibrar também os níveis de sódio do corpo, mas não só sódio, precisamos de tudo o resto que lá está, não é?
Então eu aconselho sempre o sal marinho. Eh, Há quem seja apologista, e na medicina tradicional chinesa também se fala nisso, em colocar meia colherinha, por exemplo, num litro de água, meia colherinha de sal grosso marinho e podemos equilibrar com meia colherinha de mel puro. Mexer e beber aquela água ao longo do dia. Mas isto tem que atender sempre a necessidades específicas. A pessoa pode fazer isso como um detox, 3, 5 dias, 7 no máximo, mas 3 a 5 dias para repor, para nos mineralizarmos. Agora, vamos cá ver. Eu cá em casa só uso sal marinho puro. Se eu só uso sal marinho puro, eu estou a fornecer ao meu corpo e ao corpo dos meus todos os minerais que são necessários, que estão presentes naturalmente no sal e que o nosso corpo identifica como minerais biodisponíveis. Então, se calhar não faz tanto sentido. Posso pontualmente fazer. Agora, se eu não faço isso habitualmente, também digo assim, prefiro o sal puro ou a flor de sal, que é aquela parte mais nobre do sal, que é o que fica a boiar ao de cima, nas marinas, não é? Pronto. Não tem qualquer questão. Acho que é um bocadinho uma falsa questão. Mas vamos só pensar assim. Quando nós temos alguma questão de saúde, vamos parar ao hospital, qual é a primeira coisa que nos fazem? Por norma. Vá com dores, não Soro, vá com dor. É pôr a soro. O que é o soro? É uma água solução e sal. aquosa com sal, com os minerais todos lá dentro, para repor o nosso equilíbrio a nível celular. Mais por aí. Hum. Ninguém nos dá só um copinho de água sem nada. Até em casa, se a pessoa passar mal, até nos dá um copinho com açúcar, se for preciso. O que é que estão a fazer? Não é? Estão a dar-nos água pura, então a água está mais disponível como? Sem o sal, ou sem o açúcar, ou sem não sei o quê, como é que é? Há aqui qualquer coisa que não bate a cara com a careta, não é? Então também precisamos de pensar um bocadinho nisso. Claro, não é para agora andarmos, não vamos andar a pôr sal à torta e à direita em tudo. Não é isso, porque se nós consumirmos na comida, nós já estamos a consumir diariamente as quantidades que precisamos e não precisamos assim de tanta quantidade. Mas é o sal que permite com que as nossas células não entrem em osmose e não se vão desintegrando, não é? É mesmo assim. Não é desintegrar, mas pronto, assim, grosso modo, é elas irem expandindo, expandindo, expandindo. Não é o ideal, não é? Portanto, elas têm que manter o seu equilíbrio ali, a bomba do sódio e do potássio. Mas pronto, muito bem. A melhor opção para o consumo diário é a mesma opção sem sal, filtrada, se possível. O ideal é mesmo filtrada. Hum, É isso mesmo. Acho que aqui assim esta parte está falada. E depois trago-vos aqui uma coisa que vou pôr então lá o pequeno vídeo. Não sei se tem alguma questão aqui em relação ao sal. Depois há muitas questões de ai, mas o sal dos Himalaias, ou sal gema, ou sal da Marina, da Salina, que tipo de sal, ou sal com carvão. Eu acho que era a flor de sal, uma vez, eu acho que foi flor de sal que eu comprei e que ouvi depois dizer que não se deveria pôr nos cozinhados, era só nas saladas, a Não flor pode-se de usar sal. em tudo. Não se deve pôr nos cozinhados porque é muito cara. Ah, só por isso. Pois, É, mas o meu teto acabou por estragar. Estragar quer dizer, eu acho que sim, o sal porque, não estraga. O sal não estraga. É um pois, mas cristal que condensa luz e que nunca estraga. Ele aquilo não estava apodrece. assim um pouquinho assim baixinho, A não foi ser caro, que, realmente, a foi não ser caro. que seja uma flor de sal com alguma erva, alguma especiaria, alguma Ah, coisa pois também assim. não vou garantir, já não me lembro muito bem, Ele pode foi já há ficar muito tempo. escuro e Mas perder lembro que na propriedades. altura, pois, era escuro, se calhar acho que tinha uns salpiquinhos, pronto, de alguma coisa. Pronto, então se calhar era isso. Mas ainda assim, o ideal é preferirmos o sal ou a flor de Sim, sal já puro, sim. branco. Branco. Sim, O força normal. branca. O Sim, normal. Há muitas misturas, há muita coisa. eh, sim. Também há quem, enfim, Pois, mas eu já tive nesse habitualmente negócio e também há quem triture sal e venda por flor de sal. Não se pode. Temos que saber o que estamos a não fazer. sou sincera, eu uso muito pouco sal. Mesmo salada só para mim e tudo, nem ponho sal. Mas o sal é essencial. O sal é Ah, pois é. essencial. Pois. O sal é essencial. A pessoa às vezes acha que há demasiado sal, retenção de líquidos e tal. Claro, demasiado. Mas o sal precisa de estar lá. Ah, não, demasiado nunca, porque eu sou hipertensa, também Pronto. nunca Ele poderia, precisa de não é? estar lá quem vê e depois atender às condições particulares de cada um, não é? É, sim. Agora, esta história de o sal do Himalaia é que é bom, o sal não sei de onde é que é bom, é relativo. Se nós víssemos o processo de extração
e para o dizer assim, de higiene do sal dos Himalaias, se calhar começávamos a mudar um bocadinho. Eu mudei um bocadinho a minha perspectiva. Mas acredito. pronto, Pronto, é então o que sal é. marinho puro é que é o melhor. Sal marinho puro. Sim, E sim. pronto. E agora vou falar aqui assim de como é que nós podemos então desintoxicar as frutas e os legumes e os vegetais dos agrotóxicos de uma forma muito simples. Então, assim, uns conselhos. Preferir, se possível, produtos biológicos ou produtos locais. Locais de época. Porquê? Porque produtos de época, produtos de questão, por exemplo, agora é o tempo, sei lá, do. Olha, agora sei lá do quê? Dos dióspídeos, por exemplo. Tempo dos dióspídeos. Se consumirmos dióspídeos agora, a maior probabilidade que temos é deles terem levado menos pesticidas enquanto foram crescendo. Claro que levaram, a não ser que sejam caseiros e a gente não ponha nada, não é? Mas ainda assim estamos sujeitos à poluição que vem através das chuvas e da atmosfera. Mas pronto, uma quantidade menor, não é? Não é foco naquilo. Portanto, à partida, a frescura do produto é maior, porque é um produto de época e levou menos pesticidas para se conseguir aguentar para esta altura, porque é época própria. Se eu quiser comer diospiros em agosto, aqueles diospiros vêm de estufa, provavelmente, vêm de outros países, não sabemos o que levam. Muitas das vezes levam coisas que podem não ser aprovadas cá e, entretanto, chegam cá. E para que seja viável a produção, se forem produzidos cá, têm que estar em estufa e levarem vários aditivos, etc., para poderem crescer e para poderem ser vendidos. Então, logo a primeira questão é esta: tudo o que é da época tendencialmente levou menos produto à partida do que o que não é da época, não é? Porque precisaram de menos químicos para crescer. O que for biológico, pelo menos, tem outro controle. Atenção, porque eu já aqui há tempos penso que falei nisto. O produto do labrador, se o labrador tiver consciência e souber utilizar e dar as margens de segurança, é uma coisa. Nem sempre é assim. Vai da consciência de cada um. Quantos labradores, e eu posso falar com conhecimento de causa, que vendem, mas eu daqueles não como nenhum. Dizem assim, não, isto é para eu vender no mercado, ou aqui ou lá, mas eu estes não como. Por isso é que houve aquela polémica muito grande, que todos os agricultores tiveram que aprender como trabalhar com Ah, determinados sim, sim. produtos, etc e tal. Uhum. E mesmo assim, pronto. O ideal era todos nós termos uma hortinha em casa, não é? Ou sabermos onde as coisas Ah, vêm direitinho. pois Mas é o que aqui é. não, também não Claro. tenho coisas, nem tenho mesmo. Há realmente a parte nos supermercados, a parte dos biológicos. Pelo menos estão mais controlados, ou pelo menos são produtos mais inofensivos. Não é que não Eu sejam tenho inofensivos, que mas acreditar que o que está ali embalado é realmente o que está lá escrito também. A também gente temos que também pode. confiar também, senão então os Mas nossos no legisladores também não andam aqui a hipermercado, fazer no nada. hipermercado eu não posso muito confiar. E se o preço é para aí o triplo, também não, normalmente não vou por aí. O que também é relativo, porque eu volto a dizer que nem sempre por ser caro, o português tem um bocado esta coisa do ser caro, passa mais confiança. Pronto, por isso é que eu Mas digo, não precisa de ser caro para passar confiança. pronto, e eu compro pura e simplesmente da fruta que não é biológica. Claro, e Normalmente, eu também, normalmente, pontualmente compro biológico, mas por norma compro fruta sem ser se biológica. tivessem de comprar que fosse de confiança, tudo bem. Se não tiver, Pronto, e nós também temos o que fazer, que comprei. eu vou ensinar. Portanto, nós podemos minimizar os riscos. Hum, Pois, Frutas e legumes com a casca mais direitinha, que não tenha cortes, etc. Pelo menos à partida estão mais intocáveis, digamos. Porque hoje em dia nós sabemos que muita coisa é injetada, cortes, etc. Pronto. Então, isso também é um bom indicador, não é? Portanto, à partida absorveu menos químicos. Eh, Como é que isto se faz? Vou dar aqui mais alguns cuidados importantes e depois digo como é que isto se faz. Não devemos misturar detergentes com alimentos, mesmo que sejam detergentes naturais. Não devemos misturar para lavar frutas nem legumes. Não deixar horas de molho, portanto, pode danificar a textura e o sabor e perder qualidade.
E tudo o que são pesticidas sistémicos, o que é sistémicos? São absorvidos pela planta e eles não saem totalmente. Por isso é que às vezes se aconselha a alternar entre produtos biológicos e produtos normais. Não vamos acreditar que algo que já está, que já cresceu, que já matou, que com pesticidas, que de repente nós fazemos uma lavagem e deixa de ter totalmente pesticidas. Não deixa de ter, mas reduz a carga de tóxico para nós consumirmos, está bem? Então, isto faz-se muito bem com bicarbonato de sódio. Muito bem. O bicarbonato, o que é que ele faz? Ele vai alterar o pH na casca das frutas, dos legumes, nas folhas. E então, ao alterar o pH, ele vai criar como que uma separação, é uma reação química, não é? Ele, uma reação química natural, não é? E ele vai criar ali um género de uma separação e tudo o que é pesticida que está ali assim, coladinho às cascas, às folhas, aos verdes, a isso tudo, vai-se soltar. Então, nós podemos fazer aqui assim uma mistura, lavar assim, depois enxugar e já estamos a dissipar a maior parte dos agrotóxicos que tem nas cascas. Claro, se estou a falar de um fruto que não vou comer a casca, não tem grande importância. Se eu estou a falar de um fruto que a gente come com casca, aí já é bom ter esse trabalho para reduzir a carga de tóxicos. Então, como é que isto se faz? Para cada litro de água, nós colocamos uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Água fria, normal, temperatura ambiente. Diluímos, tiramos da torneira, diluímos. Se tivermos água filtrada, melhor, não é? Se não tivermos água filtrada, também como vamos deixar repousar um bocadinho, for água com cloro da torneira, como ela vai repousar um bocadinho, o cloro também vai sedimentar, porque vai ficar, vamos deixar de molho 10 minutos ou um quarto de hora, então o cloro vai sedimentar e o bicarbonato de sódio vai fazer o trabalho nas cascas e nas folhas, não é? De soltar esses agrotóxicos. Então deixamos ali, portanto, primeiro, a primeira coisa é lavar em água corrente, passar só à torneira as coisas. Depois colocar na água com uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, que para cada litro uma colher de sopa. Deixar 10 minutos ou um quarto de hora, enxugar muito bem, secar com um pano limpo ou com papel de cozinha e está pronto para consumo. Enxugar não, enxaguar. Portanto, podemos passar novamente por água, mas eu sinceramente acho que nem há necessidade. Basta pôr de molho e depois retirar e limpar com um rolo de cozinha ou um pano de cozinha seco, limpo, e estamos prontos para consumir os nossos alimentos com muito maior segurança. Porque o bicarbonato vai precisamente criar aquela. Vocês se repararem, até nas maçãs e tudo, elas levam um género de uma cera para ficarem bonitas, etc. E se nós rasparmos assim com a faca, não é? É verdade, Vai lá, e aquilo sai ali uma cerazinha. sai, sai. Aquele, Em natureza, eu não conheço maçãs enceradas, todas brilhosas, como a minha filha diz, prontas a comer. A árvore não dá isso naturalmente. Muito pelo contrário, de repente até cai ali uma foligenzinha, um pozinho, a fruta até fica, tem que ser lavada e tal, não é? A gente se tiver uma laranjeira em casa, quantas vezes ela fica com um pozinho preto em cima e coisas assim. Isso é que é o natural. Então nós vamos acreditar que por estar tudo com um excelente aspecto que isso é o natural, não é? Por exemplo, eu ontem fui comprar algumas peças de fruta e fui a um sítio que eu achei que a fruta não estava assim com muita qualidade. Mas muito sinceramente, por exemplo, fui comprar uns tomates e eu olhei uns com um aspecto bonito, mas achei demasiado artificial. Mas hoje em dia também se faz de tudo. Os outros tinham de onde iam dos mosquinhos. Eu fui tirar dos que tinham os mosquinhos. Porque se os mosquinhos andam ali, aquilo está mais próprio para consumo. A gente foge do bichinho, mas se o bichinho anda ali e não morreu, se calhar dá que pensar, não é? Pronto, isto é uma forma mesmo muito simples de podermos pelo menos minimizar os impactos de tudo que é pesticidas, não é? E é super simples, não dá trabalhinho nenhum. É só pôr uma taça com água, um bocadinho de bicarbonato lá para dentro, 10, 15 minutos, está a andar. Pronto. Eu hoje era isto que eu tinha para falar. Não sei se vocês querem aí partilhar alguma coisa. Digam-me de vossa justiça. não? Olha, eu até costumo a lavar com vinagre. E A Pois, maioria. pode-se pôr isso vinagre, já mas aconteceu. pode-se pôr, mas o Mesmo, vinagre não vai tirar o pesticida, é assim. O que é que acontece? Mas
é Sim, coisas de ajuda. casa, Catarina. Sim, É as sim. minhas Sim. coisas de casa. O vinagre, por exemplo, para as coisas Ah, de sim, casa, sim, o e não vinagre. só, e não só, o vinagre pode matar algum bichinho que aí ande. Pois é, por isso uso É mais para para isso e não uvas, propriamente para os para pesticidas. uvas, para Mas os vinagre não. morangos, É. Porque o uso para os vinagre, morangos. exatamente. Mas, por exemplo, para os morangos, melhor o bicarbonato, porque os morangos levam muita coisinha. Pois, mas pronto, era por causa dos tais bichinhos, nem sequer me Exatamente. lembrava do resto, nem Pois. sequer me lembrava do resto, sabe? Mas o Pois bichinho, se estiver lá, ele é biológico. não nos faz mal nenhum, né? Né? Pois, pronto. A gente não gosta, Opa, ninguém gosta, mas o bichinho é sim, biológico. sim, O quando eu pesticida digo é que não é. bichinho, pronto, um bichinho ali perto do pé, primeiro ponho molho com o vinagre, Claro. depois passo por água limpa e é que os arranjo. Exatamente. E não tem mal nenhum usar o vinagre. Mas lá está, a questão do vinagre é para os bichinhos, não é Depois, propriamente, é para as pesticida, pragas, não é propriamente para, não é? Olha, por exemplo, nas frutas também se pode, nas frutas, mas é nas árvores de fruto, nas árvores de fruto. O sabão natural, que já temos falado no sabão natural, não é? O sabão, ele pode ser pulverizado, misturado em água, nas folhas das árvores para reduzir as É, pragas, por exemplo. ah, é. Estamos a falar de sabão. Água e é o sabão, é vinagre e um Sim, bocadinho de sabão da louça exatamente. para ganhar, Mas para não ter há um necessidade. bocadinho de gordura para Mas não há agarrar às necessidade. folhas. Mas não há, sim, aí é Uma por causa cor. de depois o bichinho não agarrar. É. Mas não há necessidade de misturar muita coisa. está a É ver o que eu isso? uso cá em casa na estufa, é isso que eu uso para matar os Então, bichinhos. Pois, mas nada disso é pesticida, né? Não, eu só tirava, pode não tirar, não precisa de tirar o detergente da louça. Comprando aquele detergente da louça que eu falei da outra vez, já estou a e faz o comprar, mesmo sim. efeito. Faz o Sim, mesmo efeito. ó, Está bem? já tenho aqui a marca, ainda não comprei, mas tenho aqui a marca. É daquele eco do. É amor, Sim, sim, que os Muito é isso que bem. ainda não comprei. Meninas, eu vou parar aqui a gravação então. Está bem, Espero ter contribuído de alguma forma, que tenham gostado. Quer dizer, eu vou gostei. parar a gravação mais uma vez, ando aqui à procura. Aí, quando eu encerrar isto, para de gravar. Pois, então, olha, E espero ter contribuído, espero que tenham aprendido alguma coisa de novo. está bem. Sim. Sim, sempre, sempre. Qualquer coisa fica cá sempre. Fica cá e fica ali no bloquinho, depois vou passar pelo Pronto. caderninho também, E às vezes há tá? coisas que nós aprendemos e que de repente mais à frente até vamos aplicar e faz sentido. Se uma pessoa fazia menos bem, por exemplo, o bicarbonato até nem nunca tenho em casa. Mas compro, não é? Isso é Um uma coisa quilo de bicarbonato, por exemplo, assim. eu nem devia andar aqui a dizer marcas, mas pronto. Mas, por exemplo, no Mercadona, custa 1,95 € dá para uma Pois, sim, eternidade. Dá sim, para se uma eu comprar é eternidade. mesmo lá, pois, Nós porque eu gastamos tanto dinheiro em coisas tenho aqui mesmo à minha em porta. menores quantidades e que fazem muito pior. O bicarbonato não faz mal nenhum e Eu, a gente compra eu, 1 ou 2 kg no ano. eu usava para misturar na pasta para lavar os dentes. Era E o também, único sítio que eu usava. e também, para branquear, Mas, por também. exemplo, tem lá uma pasta É de onde dentes eu que tem, usava. tem lá uma Sim, pasta de dentes que tem bicarbonato, chama-se mesmo tipo isso, bicarbonato ou sim. assim, lá no Mercadona que eu uso, não Tem, uso tem. sempre, mas uso, por exemplo, de manhã lavo com esse, à tarde lavo com outro tradicional, Oral-B ou assim. Mas uma vez por dia, pelo menos, lavo com essa pasta. Acho que ela Sim. branqueia. Agora, sim, a intenção aí é o branqueamento. Depois temos que ver é que outros produtos químicos temos lá pelo Por meio isso Mas eu que só mesmo, andamos uso a é mesmo. fazer. Exatamente. ali, Mas o bicarbonato é precisamente também para branquear. Serve para muita coisa. É. E se formos a pois, ver, reparem que, por exemplo, o bicarbonato, olha, serve para o efeito é o mesmo, serve para o esmalte, serve para a roupa, serve para os alimentos, ou seja, pois É. eu serve para falo, muita coisa. Nós estamos assim, achamos, olha, é só para isto. Por exemplo, antigamente usava-se muito para e, lavar o frigorífico, e lavava usava-se muito para tudo. cozer os legumes, para manter as folhas verdes, etc. Verdes. Se Exatamente, usa, É. sim. não é? Lembro-me E, na perfeitamente. verdade, uma coisa que a gente possa comer ela acaba por ser transversal a muitas coisas para a vida Pois é, humana, não nem é? precisávamos ter muito mais. Pois, porque eu lembro-me de lavarem os frigoríficos sempre, devia ser para tirar odores ou assim, Tirar lavar odores, o tirar o cheiro frigorífico dos com frigoríficos. aguinha e coisa, e isso.
no tempo enfim, sei lá, que eu era Até há miúda. quem ponha uma tacinha com Sim, bicarbonato vá. dentro do frigorífico por causa dos odores. Mas bicarbonato em pó, Sim, uma sim. E tacinha ou ponha, uma. sim, para tirar os Pois. odores. Também há quem É o ponha. que eu uso, é assim o pó Mas eu na também pasta. ponho sempre tudo Exatamente. fechado no frigorífico, está sempre tudo tapado. Mas mesmo assim, provavelmente, a mim pode não me cheirar, mas pode Não. cheirar alguma coisa. Mas pronto, Meninas, vou-me embora. e Vocês Pois, eu também vão. bem, eu vou, eu fico em casa. Pronto, Demorámos mais um pouquinho que o habitual. não Vamos ver fico como é que eu lá vou pôr a gravação para ali para. Como é que eu vou conseguir cortar isto para pôr lá? No outro dia fiz assim um vídeo um bocadinho maior e depois foi um bocado custa. complicado. É. Exatamente. Portanto, vamos ver se entretanto conseguimos. Marlene, está tudo bem por aí? Alô? A Marlene está aí, chegou mais tarde. Exatamente. Sim, está tudo já bem. finalmente. Tudo? Ok. Então vamos lá. Pronto, Olha, continuação de uma ótima semana. Fiquem bem. obrigada, igualmente. Tá. Qualquer coisa vão Boa partilhando semana também. também. Tá? Beijinho. Ok. Obrigada. Beijinho. Então vá, um beijinho. Boa Beijinho. Bom. semana. Boa semana. Beijinho. Igualmente. Beijinho. Uma boa noite para todas. Não. Boa